Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. O programa Viver Direito tem sempre um convidado ou convidada especial e hoje nós estamos com a doutora Kellen Rolim, que é advogada e coach, para falar com a gente um pouquinho sobre essa proposta do coach, como ela tem influenciado no mercado, na nossa postura, na vida das pessoas. Kellen, Sim. Muito obrigada. Prazer, Grazi. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz também. Esse tema é um tema que tem atraído muitas pessoas, tem muitas pessoas procurando os profissionais do coach e às vezes não sabe o que é isso, né? Tem gente que fala que virou até moda. Todo mundo fala hoje que é coach, mas tem, na verdade, fundamentos, tem estudos. E antes de você chegar no coach, o que te levou a ele? Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória até chegar no coach, por exemplo. Então, Grazi, a minha formação é na área jurídica. Eu sou advogada há 13 anos. E num determinado ponto da minha vida, não só no aspecto profissional, até no aspecto pessoal, eu comecei a buscar um crescimento e vieram algumas indagações. Onde eu estou, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, é isso mesmo que eu quero. E vieram algumas indagações. E a partir destas indagações, para ter uma evolução pessoal, eu descobri o coach fazendo pesquisas e vi que o coach já é um estudo de comportamento humano, já bastante evoluído, com regras, com fundamento, voltado para a anamnese do comportamento do ser humano no ponto de vista racional e emocional. Ou seja, faz como se fosse quando a gente pensa na anamnese nesse sentido de fazer um diagnóstico dela nesse olhar. Exatamente, uma análise, exatamente, Grazi. É como conhecer você em todos os pilares da sua vida. Quem é a Grazi hoje no pilar emocional, intelectual, familiar, profissional, saúde, lazer, conjugal, filhos. Então, não só a Grazi, a apresentadora, mas e a Grazi, a amiga, a Grazi que se relaciona com as pessoas. Então, o coach, eu busquei um coach assim, que estudasse o ser humano por completo. Quando eu descobri o coach integral sistêmico, eu fui me interessando e comecei a fazer cursos nessa área. Eu fiz curso de coach, PNL, e aí comecei a aplicar esses conhecimentos na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E conta pra gente alguns impactos que isso trouxe. Mas antes, na verdade, antes de a gente entender esses impactos, entender assim, o que eu estou compreendendo é que é muito interessante das pessoas também se atentarem e que às vezes a gente se rotula, a gente se estigmatiza um outro, mas nós somos vários papéis, nós exercemos vários papéis, na verdade, na nossa vida. E se a gente não tiver, igual você falou de pilares, né? E se a gente tiver com um desses pilares, talvez mal resolvidos ou não bem trabalhados, ele pode interferir nos outros, certo? Pode, Grazi. E isso é tão pertinente, essa sua colocação, porque o coach ele vai na raiz de problemas muito antigos que são voltados para crenças. Então, nós temos crenças de identidade, capacidade e crenças de merecimento. Rapidinho. E isso é uma coisa também legal. Porque quando a gente pensa em crença, principalmente nós que estamos, por exemplo, no ambiente cristão, né? Você também é cristã, por exemplo. As pessoas imaginam que é a crença da religião. E, na verdade, não é esse tipo de crença. É nas coisas, é tipo assim, aquilo que você crê, mas não essa crença religiosa. Explica pra gente. Essa crença, foi muito ótima essa sua intervenção para não confundir com a crença religiosa. Essa crença ela é formada do nosso sistema de sensações, aquilo que sentimos, ouvimos e vemos. Então, tudo no decorrer da nossa vida, desde a infância, que você e eu ouvimos. Olha, Grazi, você não vai dar certo para isso não. Ah, menina, você não leva jeito para isso. Ah, não, matemática, você não é boa em matemática. São coisas que vamos ouvindo no decorrer do tempo e torna-se uma verdade, mesmo que não seja, mas é um sofisma, é repetido tantas vezes que isso forma um sistema de crença, de valores dentro de mim, e isso cria dentro do indivíduo
um sistema de afiliação muito forte. O que é isso? Esse sistema de afiliação, ele está dentro dos nossos níveis neurológicos, que é uma pirâmide que mostra de cima para baixo o que é mais importante na nossa vida. Então, vem as crenças, os valores, a religião, a questão da paternidade. Então, tudo que nós escutamos no decorrer da nossa vida, vemos e sentimos, formam o nosso sistema de crença. Então, como aquilo que a gente... as nossas verdades, né? Tipo as assim, nossas verdades eu creio que isso é o certo. Isso. Tô pegando a crença nesse sentido do português. Exatamente. Eu creio que é certo se fazer isso. Eu creio que é errado se fazer aquilo. Eu ouvi meu pai sempre falando que ganhar dinheiro é difícil. Então eu tenho problema com dinheiro até hoje, porque ele sempre falou que dinheiro não é coisa boa. Dinheiro é uma coisa... dinheiro material. Não é pra gente íntegra. Então, são crenças que você vai formando, você fala assim, nossa, eu acho que eu não mereço ter dinheiro, por exemplo. Eu acho que eu não mereço ter dinheiro, porque dinheiro é uma coisa material. E você pegar em coisa material... Isso. E às vezes não é isso, né? Não é esse tipo de... Não é, porque aí que o coach, Grazi, ele vem clarear isso tudo. Porque o coach, ele, através dessa anamnese, que é um estudo dos seus comportamentos, de quem é você, e não que o profissional vá definir você. Não. Você próprio, que vai se submeter ao processo de coach, vai descobrir quem você é. Que os recursos estão dentro de nós. Mas existem indagações que elas precisam ser realmente feitas para que nós consigamos sair da zona de conforto. Essa questão que você disse, da gente se perceber e se reconhecer em o que a gente é, por exemplo. Exato. A pessoa dá tão estigmatizada, mas você é irresponsável, mas você não dá certo. Já está sugestionada. Mas você é isso. Aí a pessoa já começa, eu sou ruim demais, eu não dou certo. Nossa, para isso aqui eu sou ótima, mas para isso aqui eu sou péssima. E já crê que ela é péssima. E já crê que nisso dá para ela fazer. E aí ela precisa de desconstruir algumas coisas. Porque assim, aquilo ali que faz com que ela perceba que ela não dá conta, é porque é uma crença que ela teve de que ela não dá conta. Exato. Só que, na verdade, ela percebendo que, na verdade, ela dá conta sim, já desmistifica. Muda tudo, Grazi. E outra coisa, pensa, Grazi, num braço, o nosso braço forte. São anos tendo aquele mesmo movimento, tratando da mesma forma, assim é a crença. Eu alimento aquela informação e isso vai para o meu inconsciente e fica lá. Então, por mais que eu acho que não tem nada a ver, influencia totalmente, mesmo uma fala que você ouviu por várias vezes na infância, isso vai te acompanhando, até chegar no momento da fase adulta, que essa crença, ela pode paralisar a sua vida, dependendo do tipo de crença. Olha, eu não consigo me comunicar. Eu não dou certo nem em relacionamento. Não consigo apresentar trabalho na faculdade, não, eu tenho problema, eu não consigo falar em público. Então, às vezes, a pessoa fala isso, mas ela não tem nem consciência de quanto que uma informação desse tipo prejudica no inconsciente. Porque eu estou passando informação para o meu inconsciente que eu não posso. Estou fortalecendo minha crença de capacidade, mas para o lado ruim. E o coach vai ajudar o quê? Você potencializar suas habilidades, conhecendo-se melhor. É possível potencializar aquilo de melhor que eu tenho e afastar e eliminar as interferências, que são os problemas que me dificultam, me impedem e me afastam dos meus objetivos. Se um exemplo, uma pessoa tímida, não tem problema ser tímido, mas a partir do momento que a timidez me deixa à margem dos meus compromissos, me afasta dos meus objetivos, das minhas metas, já é algo para se pensar. Não é algo mais uma simples timidez, porque a timidez é um traço da personalidade, não tem problema. Mas se virou algo que me prejudica de executar o meu trabalho, eu já tenho que pensar, isso está normal? Eu já posso procurar ajuda de um profissional, de coach ou um psicólogo, para me dar um direcionamento. Porque aí a pessoa vai tentar descobrir a raiz, por exemplo, o traço de personalidade é o traço de personalidade. Então, às vezes é uma coisa que não é mutável, às vezes é um traço da pessoa. É um traço. Mas está prejudicando. Ok. Por que isso está prejudicando? Exato. O que eu preciso melhorar ou fazer de diferente para que não prejudique, mesmo eu mantendo um traço que é meu? Isso. É isso? Exatamente, Grazi. São perguntas que nós chamamos até de perguntas poderosas. Que são então eu estou com perguntas poderosas? Você está com perguntas muito poderosas, que essas perguntas nos levam a sair da zona de conforto e começar a raciocinar e não só a repetir o que as pessoas falam de nós. Olha, quem é a Grazi? Nossa, a Grazi
é uma excelente pessoa, uma ótima apresentadora, mas você pode ser ótima em outras coisas, você não é só uma ótima apresentadora, você pode ser, e é ótima em vários outros aspectos, mas isso para nós descobrirmos é necessário ter esse caminho pela... Até porque, vê se tem alguma coisa a ver com o que eu tô pensando aqui. Sim. Até porque, às vezes, você de fato é ótima em uma coisa, as pessoas reconhecem que você é ótima naquilo. Sim. Mas, às vezes, desconsidera tantas outras coisas que você de fato Sim. pode ser ótima, que você passa a não ver que você é ótima nem naquilo. Isso, nem naquilo. Porque é aquilo que eu te disse no início, são sofismas, você vai ouvindo as pessoas falando de você. Mas nós mesmos é que temos que ter essa consciência de quem nós somos, onde eu estou e onde eu quero chegar. Muitas vezes as pessoas traçam metas e objetivos, mas elas não sabem exatamente nem onde elas estão. E para eu chegar num determinado ponto, que o coach parte dessa premissa. Ele estuda seu ponto A, que é quem você é hoje em todos os pilares da sua vida, e onde você quer chegar no ponto B, que é o ponto desejado. É o ponto onde você gostaria de estar. Me ajuda com um exemplo, por exemplo. Certo. A pessoa, ela quer um trabalho. Sim. Aí existem hoje os coaches de carreira, por exemplo. Certo. Não é isso? Sim. Mas aí esses coaches de carreira vão ajudar a pessoa a entender onde ela quer chegar, por exemplo, no trabalho. Por exemplo, olha, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Sim. Tá, mas o que é ser bem-sucedido para você? Isso. Como é que é? É isso, mais ou menos? O que acontece? Dê um exemplo. O ser bem-sucedido, ele é um termo muito vasto, né? Comporta diversas interpretações. O coach, ele faz especificar, a meta tem que ser específica. Então, se um coach, o cliente, gerente, por exemplo. Um executivo, ele fala, eu quero ser um executivo de uma grande empresa, o que eu preciso fazer? Primeiro, que tipo de executivo você quer ser? Você quer ser um executivo de que tipo? Então, a pessoa vai estabelecer, olha, eu quero ser um executivo trabalhando nesse nicho. Qual que é o seu nicho? Já começa a delimitar um nicho de mercado. Então, vamos estabelecer esse nicho aqui. Qual que é o seu público-alvo? Meu público-alvo é esse aqui. Em quanto tempo que você quer chegar nessa meta? Nesse prazo? O papo tá bom. Ótimo. E é bom que as pessoas fiquem conosco, porque acabou o primeiro bloco. Então, isso é um motivo, gente. Eu deixo assim bem na hora para vocês ficarem no segundo bloco com a gente, porque o papo tá bom demais. Muito bom. Estamos de volta no programa Viver Direito, que tem sempre um convidado especial, e nós estamos com a doutora Kellen Rolim, falando sobre coach. A gente estava falando no bloco anterior sobre coach de carreira, e ela estava especificando algumas questões do nicho de mercado, né? Eu quero ser um executivo. Então, para eu ser um executivo, como que eu vou traçar meus objetivos, as minhas metas? Era mais ou menos isso, Exatamente, certo? Grazi. Em continuidade, nós falamos do nicho de mercado, estabelecer o público-alvo, isso tudo faz parte de um planejamento estratégico. Então, hoje, para você partir para qualquer objetivo, mesmo que seja uma meta pequena, nós não precisamos de metas enormes para atingir um determinado patamar na nossa vida. Com metas pequenas, mas bem claras, específicas, estabelecidas, é possível ter êxito em qualquer empreendimento e projeto. Mas para isso precisa do planejamento estratégico. Ótimo. Estamos, por exemplo, quase chegando aí ao fim do ano de 2017, já pensando em 2018. Exato. Muitas pessoas chegam no final de 2017 e falam, 2018 vai ser diferente. Vai ser diferente. E às vezes não cria um planejamento. Não cria. Não cria uma meta. Chega no final de 2000. Ó, não vamos falar de 2018 não, porque isso vai ser diferente. Mas vamos supor, chegou 2016, falou, 2017 vai ser diferente. Aí você vai fazer uma retrospectiva, às vezes você para e fala, nossa, mas eu não alcancei muitas coisas que eu queria. Aí você pensa, mas eu trabalhei para isso? Como que eu foquei nessa? Eu criei uma meta e tracei um planejamento de como eu iria alcançar essa meta? Exatamente. Às vezes não. E o coach vem para isso. Então vamos aproveitar o final do ano já para... Exatamente. Muito boa essa sua colocação, porque agora, no final do ano, é um momento de autorreflexão, onde muitas pessoas se sentem frustradas porque elas estabeleceram inúmeras metas, chegou até a anotar algumas, mas por falta de um acompanhamento mesmo, de pegar na agenda ou numa planilha, não precisa ser nada complicado, mas em algo que ela tenha a acessibilidade para anotar e ter um controle.
deixa-se de lado e tem-se aquela frustração, nossa, eu não consegui, eu não rompi, novamente eu não cumpri com esse objetivo. É a famosa... Isso frustra. E gera essa questão da crença que você disse. E aí fortalece as crenças de capacidade, de merecimento e até de identidade. A pessoa passa a se ver como alguém que não consegue cumprir nada. Nossa, eu não consigo realizar, mas não porque não consiga, sim porque a sua vida não é congruente com as metas que você traçou. Então, se eu não tenho uma vida congruente, atitudes e comportamentos que me aproximam da minha meta, eu vou me distanciando dela. E como que faz para o nosso cérebro, por exemplo, processar isso? Assim, como que ele vai enxergar e falar assim, não, eu não dou conta, não, eu dou conta assim. Sim. Como que processa? Olha, Grazi, o coach, ele tem diversas ferramentas hoje, modernas, até estudadas em Harvard. Existem pesquisas e mais pesquisas evoluindo nesse sentido e que nos ajudam no dia a dia a melhorar a performance, tá? E isso seja na vida pessoal ou na vida profissional, em qualquer pilar. Então, temos várias ferramentas e tipos de exercício que são aplicados pelo profissional de coach para a pessoa sair da zona de conforto, se conhecer os pontos fortes e eliminar as distrações. Então, nós temos diversas ferramentas que nós chamamos de reprint, que é uma ferramenta que você faz uma ressignificação em 6 passos de várias coisas que você já percorreu na sua vida e o significado que você vai dar para isso. Existem ferramentas de você citar suas qualidades, colocar de um lado, no outro ponto, aquilo que você quer melhorar, mas isso tudo conjugado com um trabalho de coach. Mas hoje, dentro dessa pergunta, eu acho muito interessante explorar que a comunicação é uma dos maiores elementos que leva a pessoa a uma performance melhor. Talvez eu não tenha feito a pergunta direito, verdade. É isso que eu queria dizer. Sim. Como que às vezes o nosso cérebro vai processar essa comunicação? Isso, a comunicação com o outro, ela nos faz entender melhor o nosso contexto social e até nos entender. Até Hegel dizia que nós nos reconhecemos no outro. E a nossa vida cristã nos mostra que nós nascemos para o outro. Então, tudo volta-se para o outro. Pensando nisso, o coach não fica de fora de forma alguma, porque ele coloca em evidência a questão da empatia. E hoje tem sido muito debatida a questão do contexto social. Se eu chego num ambiente, eu quero pedir uma promoção, a empresa está dispensando pessoas e está numa situação desfavorável financeiramente. Se eu tenho uma intuição social mais lapidada, eu sei que não é o momento de eu falar. Mas se eu não tenho essa intuição lapidada, eu não tenho esse filtro, que isso faz parte da nossa comunicação, esses filtros, eu acabo perdendo a oportunidade por me expressar da forma errada. Que é o que as pessoas, às vezes, de uma maneira vulgar e banalizada, falam, lá, sem noção demais. Sem noção. Ah, não tem bom senso. Não tem filtro, aquilo ali. Tá. E às vezes isso está tudo na comunicação. E pensando nesse filtro, você tinha falado comigo uma vez sobre sinestésico, não sei o quê. O que é isso? Isso é muito interessante, Grazi. É o seguinte. É um processamento? O nosso cérebro ele tem uma forma de comunicar e ele tem um sistema representacional. O que é isso? É a forma como ele representa tudo que nós estamos vendo, ouvindo e sentindo. Então, isso tudo vão ter caracteres dentro, né, de nós que o cérebro vai representar isso de alguma forma. Então, como que eu converso hoje? Eu estou conversando com você. Eu sei se a Grazi, por exemplo, ela tem um perfil mais auditivo, mais sinestésico ou mais visual. Então, como que eu vou ver isso? A Grazi, ela gosta mais de ouvir. Eu acho que ela presta mais atenção no visual ou ela é mais de sensação? Porque tem algo... Explica o nome de cada um. O sinestésico, Grazi, é aquela pessoa do conforto, que gosta de tocar. Você já viu quando a pessoa chega para conversar com você, ela já coloca a mão? Eu já fiz isso no início, né, gente? Eu já cumprimento. Já põe a mão aqui, que não tem problema. Mas aí, você já fazendo uma leitura, claro que não é só isso. Você vai fazer uma leitura de acuidade sensorial completa. Mas isso já te dá informações de que palavras que são mais confortáveis para o meu interlocutor. Então, por exemplo, o sinestésico, ele gosta de ouvir palavras voltadas para o sentimento. Porque ele é mais afetivo. Ele é mais afetivo, então ele gosta de falar de amor, de sentir, de cheiro, de gosto, de paladar.
Então, às vezes, você está conversando com o sinestésico e fala assim, nossa, eu gosto tanto de uma água geladinha. Esse geladinho para o sinestésico, você já está atraindo um assunto com ele que você pode abrir até uma negociação com uma palavra que você fala que está dentro do contexto representacional dele. Porque o água geladinha, dependendo do que você falar, remete a uma coisa boa. Remete a uma coisa boa e que para ele está voltado para a sensação. Se eu estou conversando, por exemplo, com uma pessoa que é de um sistema representacional visual, essa pessoa ela é voltada muito para a aparência. Então, ela é voltada muito para o aspecto visual. A sua postura interfere, a roupa, a aparência. Não que isso vai te rotular. Mas isso tem a ver, por exemplo, numa entrevista de emprego, dependendo de quem está te avaliando, se essa pessoa é um pouco mais visual, ela vai tentar captar o que você quer levar para ela de mensagem, né? Exatamente. Então, por exemplo, você está conversando com uma pessoa visual, você já sabe que você vai marcar um encontro com um cliente que é visual, tá? Seja você de qualquer ramo, você quer conquistar um cliente, você já tem que ficar preparado com a questão da aparência, o carro que você vai chegar. Isso? É curso? Você vai prestando atenção primeiro nas falas. Muitas palavras que o comunicador visual usa, então isso é muito claro, eu vejo isso como a luz do sol. Então, o visual é muito voltado para isso. Então, você disse que tem o sinestésico, tem o visual. Sim. E tem também o auditivo, e você falou de um outro. Como isso, o digital. Só para a gente finalizar aqui o auditivo, Grazi, o auditivo é aquela pessoa que a fala dela e a forma dela se comunicar é voltada para a questão dos tons. Então, é uma pessoa que é ligada à vocalidade. Quando você está conversando com uma pessoa assim, você tem que prestar atenção no seu timbre de voz. Então, se você conversar com o público auditivo, falando no mesmo tom de voz, você cansa essas pessoas. Então, você tem que sair do grave para o agudo. Auditivo, então, por exemplo, você está conversando num tom de voz, você já aumenta um pouquinho para você atender aquele público, que senão ele não consegue ficar naquela zona linear. Então, é uma pessoa ligada à voz. Então, se você fala muito alto com essa pessoa ou muito baixo, interfere na comunicação. Então, viu que é auditivo, você já vai ver qual que é a zona de conforto dessa pessoa para colocar e impostar sua voz da forma correta. Ótimo. E tá? o digital? O digital é aquela pessoa voltada para o raciocínio lógico, dominante, que não tem muito tempo a perder. Então, com essa pessoa, você não pode dar rodeios. Então, a pessoa marcou uma reunião de negócio com você, você vai direto ao ponto. É uma pessoa extremamente objetiva e voltada para a decisão. Você está conversando com uma pessoa assim, você sabe que tudo que ela pensa são palavras. Então, você está falando, ela já tem um diálogo interno, Meu Deus do céu, essa menina me cansa porque ela é muito prolixa. Então, eu já sei que quando eu vou conversar com o digital, eu já tenho que estar com o meu planejamento estratégico, tudo bonitinho. Isso é rápida. Para eu ser objetiva, rápida, correta, completa e certeira. Concisa. Por quê? Porque enquanto você conversa com o digital, ele está fazendo um diálogo interno dentro dele para já refutar o que você vai falar. Ótimo. Então, você tem que ser rápida nisso aí. Isso ajuda um pouco, claro que são diversas ferramentas e mecanismos, mas trazendo aqui hoje, eu acho que são situações que ajudam a ter um relacionamento melhor e ter empatia pelo outro. Kellen, arrasou. Tá vendo aí, ó? Hoje eu misturei o sensitivo, o visual. E nós somos uma mistura disso tudo. Ai, ótimo. Somos eu quero te agradecer, porque foi bem esclarecedor o papo. Não deixa de passar nesse Espaço Car para cuidar dos seus cabelos e no estilo moda, sempre com um look lindo pro nosso programa. Fique com a gente, sempre com um convidado especial para instrumentalizar você. Até a próxima.